A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, cá estamos para mais A Semana Política, o programa de análise da atualidade política da semana, com 3 deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal: André Pinotes Batista, eleito pelo PS, Paulo Edson Cunha, eleito pelo PSD, e Paula Santos, eleita pelo PCP. O programa está no ar às segundas-feiras às 5 da tarde e tem reposição às terças às 3 da tarde. Os temas que temos para hoje são 3, ainda as comemorações do 25 de Abril. Vamos olhar tanto para os discursos como para a mobilização popular. Temos também como tema as listas dos partidos às eleições europeias e a sugestão do Presidente da Assembleia da República para a ida da Procuradora-Geral da República ao Parlamento. São estes os temas em agenda. Cumprimento os 3 membros do painel. Boa tarde a todos. E desta vez começava por Paulo Edson Cunha, relativamente ao 25 de Abril, dos discursos que ouvimos na sessão solene e também da mobilização popular, designadamente na Avenida da Liberdade. O que é que quer destacar? Então, muito boa tarde a todos, sobretudo ao apresentador e aos colegas de painel. Relativamente ao 25 de Abril e as comemorações do 50º aniversário, eu penso que foram um sucesso. Foram um sucesso em termos populares, em primeiro lugar, com uma fortíssima adesão popular, com uma manifestação muito maior na Avenida da Liberdade, mas um pouco por todo o país. Pelo que se viu, apenas o Algarve teve ali um fenómeno um pouco estranho. No entanto, podemos dizer que foram as comemorações do ponto de vista de adesão popular e de envolvimento das pessoas, foram as comemorações que eram justas e merecidas para o evento que é. Relativamente àquilo que decorreu do ponto de vista político e, sobretudo, na Assembleia da República, foi marcado também por uma cerimónia muito interessante, muito bonita, com excelentes discursos, dos quais destacava à esquerda, não sendo naturalmente a minha ideologia política, mas o discurso do LIVRE, pareceu-me um discurso muito interessante do ponto de vista histórico, e à direita, naturalmente, que gostei muito do discurso da representante do meu partido, por muitos motivos. Em primeiro lugar, porque foi efetivamente um excelente discurso, mas também o simbolismo que quis passar. Nós estamos numa era em que é necessário também inovarmos, é necessário apresentarmos algum tipo de ousadia, é necessário também transmitirmos às novas gerações, passarmos este testemunho do que foi o 25 de Abril, e este simbolismo foi feito através de uma deputada jovem, de uma deputada mulher, também a homenagem que foi feita não só aos capitães de Abril, mas também a muitos dos personagens que marcaram estes 50 anos do 25 de Abril, e foi simbolizado através de um excelente discurso pela deputada que nos representou. Relativamente, gostei muito de parte do discurso do Sr. Presidente da República, que teve uma semana infeliz, mas com certeza iremos falar da semana que teve, mas o discurso, da forma como foi construído, sobretudo da forma como foi construído, pareceu-me muito feliz, assim como do Presidente da Assembleia da República, que também as homenagens que resolveu fazer também pareceram bastante felizes. Portanto, de uma forma geral, fiquei bastante agradado com aquilo que foi, ou com aquilo que foram estas comemorações desta data bastante importante para a nossa realidade atual. O Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, quis homenagear as vítimas da PIDE no dia 25 de Abril, 4 mortos nesse dia,
uma homenagem que ainda não tinha sido feita. É com certeza também a isso que o Paulo Cunha se está a referir. Já quanto ao discurso do Presidente da República, foi criticado por muitos, não tanto o discurso, mas mais as palavras na véspera e depois a sua postura na Assembleia da República, na sequência das reações que as declarações da véspera provocaram, designadamente nos partidos mais à direita e sobretudo no Chega. André Pinotes Batista também gostou do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa e que outras notas é que nos quer deixar? Boa tarde a todos os nossos ouvintes, muito boa tarde ao Paulo, à Paula e também ao Francisco. As celebrações do 25 de Abril, antes de mais, o cinquentenário do 25 de Abril, merecem, antes de mais, um enorme sorriso e uma enorme satisfação pela forma como as pessoas se mobilizaram um pouco por todo o país, a alegria contagiante que pudemos ter nos momentos de celebração mais populares, nos mais institucionais. Há uma coisa que é notável nestas datas e que se prende com o seguinte: estas novas ultradireitas ascendentes que têm saudades dos tempos da penumbra, da ditadura, da falta de direitos, de liberdades e garantias, nunca vão compreender a gentileza que existe, a felicidade, a alegria que existe, e é muito interessante ver como é que o desconforto da extrema-direita portuguesa, quando nós lhes sorrimos, quando nós nos unimos como democratas, independentemente de termos visões ideológicas distintas, e isso foi bem patente, não só na Avenida da Liberdade, que é o mais mediatizado, mas eu gosto pouco de avaliar apenas por essa enchente, que foi maravilhosa, mas por todo o país. As celebrações que eu pude ver no distrito de Setúbal foram de facto uma coisa notável. Uma coisa que me marcou muito também e que acho que merece destaque tem a ver com a participação das nossas crianças nestas celebrações. Nós, de cada vez que uma criança entoa um mote de Abril, mesmo que ainda não o compreenda na perfeição, nós sabemos que estamos a defender a nossa liberdade e a aumentar a nossa resistência um pouco mais. E é disso que se trata, resistir contra o retrocesso, avançar mesmo. E aqui no Barreiro, por exemplo, houve uma coisa que marcou muito. Houve uma marcha da liberdade com os jovens e eu, por ter que sair dessa iniciativa para ir para a Assembleia da República, fiz toda a marcha, todo o cortejo de forma institucional, mas depois tive que fazer o caminho de regresso e passar novamente pela marcha inteira. Era uma manifestação com milhares de jovens e aquela alegria é contagiante. E eu já fui com um sorriso na cara para a Assembleia da República e houve na Assembleia da República 4 discursos que me merecem destaque. Vou deixar o do meu partido para o fim, o do Presidente da Assembleia da República, mais do que o do Presidente da República. Achei de mau tom, apesar de ter feito um bom discurso sobre o Presidente, achei de mau tom não nomear as pessoas a quem se estava a referir, para quem quis fazer uma resenha histórica do 25 de Abril, depois ia omitindo, são coisas difíceis de perceber, ia omitindo os nomes das pessoas, portanto, sinalizava o que é que elas representavam e os deputados e as figuras de referência de vários partidos, mas depois não dizia os nomes. Eu acho que nestas coisas é relevante dizer os nomes. Gostei muito mais do discurso do Sr. Presidente da Assembleia da República, que recordou uma coisa que é pouco recordada, que tem a ver com o agora da Revolução. Nós falamos do antes da liberdade, do depois da liberdade, mas falamos pouco do agora da Revolução e, de facto, houve 4 pessoas que morreram e outras que ficaram feridas, além de tudo o que se passou antes. Mas esta dimensão é uma dimensão que eu acho que é muito importante de ser dita, e de ser dita mesmo hoje. É que houve homens e mulheres que naquele dia saíram de casa sem saber se iam regressar, sem saberem os cravos e a simbologia que está no discurso do Rui Tavares, quando diz que a mais bela revolução do século XX é o 25 de Abril e é nossa. Foi também uma grande intervenção, que já aqui foi aludida. Essa simbologia toda veio depois de tudo correr bem. Mas a verdade é que estes homens e mulheres não sabiam se iam sobreviver, não sabiam se o país iria entrar numa guerra civil, já tinham existido tentativas de golpe de derrubar a ditadura falhadas, e foi preciso muita coragem. O 25 de Abril foi também um momento de resistência interior ao medo. Nós falamos da coragem dos capitães e de outros, dos resistentes antifascistas antes deles, mas poucas vezes invocamos como é que as pessoas placaram o medo e fizeram frente ao medo interior e nos deram a liberdade.
Os discursos, de facto, o da representante do PSD foi um bom discurso, mas há uma nota que tem que ser dada. O general Ramalhiano já teve a oportunidade também de dizer isto. Esta discussão em torno do 25 de Abril e do 25 de Novembro é de uma ignorância histórica brutal. Esta tentativa de instrumentalização destas datas, o nosso processo de construção da democracia tem vários momentos. O momento fundador é o 25 de Abril. Eu acho que nesse aspecto era a única lacuna que eu identifiquei num discurso muito bem construído e no discurso do secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, há uma dimensão, para mim, que é muito importante, que tem a ver com o facto dos democratas e que logo todos os partidos menos um terem uma diferença relativamente aos outros, que é não queremos impor formas de concretização pessoal e de realização pessoal a terceiros. Nós todos temos o direito de nos realizarmos como homens e como mulheres, como pais, como avós, como trabalhadores, como servidores da causa pública, no desporto, na cultura, no associativismo, de forma livre. Cada um de nós poder ser feliz da maneira que entende. E isso é também uma grande conquista, além dos desenvolvimentos económicos e sociais, é também uma grande conquista. Agora, eu diria que no cinquentenário do 25 de Abril, a minha palavra, reconhecendo que houve muita gente que contribuiu, tem que ser para Mário Soares, que celebraria este ano 100 anos de vida, e isso é digno de uma palavra. Mário Soares foi uma figura, com os seus erros e omissões, foi uma figura que tem uma particularidade. Foi o grande conciliador, foi o grande fomentador de concórdia nacional. O Mário Soares foi contra a ilegalização do Partido Comunista, apesar de tudo aquilo que o separava do Partido Comunista. Voltou a trazer o general Spínola para um espaço onde ele era contestado. Enfim, ele soube perceber que depois de uma ditadura tão longa, a concórdia era mais importante do que algum tipo de justicialismo histórico ou de ajuste histórico. E é esta nota com a qual eu finalizava. Nós celebramos o 25 de Abril com a alegria que eu disse. Eu acho que esta dimensão do agora da revolução, da coragem desta gente, a coragem imensa desta gente que nos legou a liberdade, às vezes é escondida pela poesia, pela forma um bocadinho enfabulada, como olhamos só para a parte bela que sobrou, e ainda bem que a nossa revolução é bela, mas acho que de muitos homens, Mário Soares merece da minha parte uma palavra por esta dimensão. Ter percebido que a seguir uma ditadura era preciso criar um máximo de consenso e chão comum. E pronto, cá estaremos para continuar a fazer Abril todos os dias. Finalizo só com esta ideia, Francisco. As pessoas que dizem que o 25 de Abril não se cumpriu, não compreendem que o 25 de Abril será sempre uma obra inacabada. Nós temos hoje novos desafios e continuaremos a ter. Isso é que é bonito. É a nossa liberdade também de servir e de resolver problemas. Eu acho que isso é importante. Ainda vamos falar um pouco mais sobre este tema, mesmo neste programa. Esta é a primeira ronda. Paula Santos, acha que a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, pelo menos no dia, porque há comemorações que ainda se prolongam, designadamente nos municípios, tiveram dignidade total ou encontrou algum ponto que deslustre e que baixe o nível? Muito boa tarde. Estas comemorações do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril, são de facto comemorações grandiosas e que este é que é o aspecto que marca estas comemorações. Podemos fazer referência de facto à grande participação popular em diversas iniciativas, no desfile em Lisboa, no Porto, mas por todo o país, em diversas cidades e localidades, as pessoas saíram à rua, quiseram estar presentes, quiseram expressar a sua posição, não só de comemoração do 25 de Abril, daquilo que significou o derrubo da ditadura, o fim da guerra colonial, o ter posto fim àquele período de repressão, de opressão, mas mais do que isto, não é? A conquista da liberdade, da democracia, dos direitos, de uma vida melhor para o povo português. Mas estas comemorações têm também um
um outro significado que queria aqui salientar, porque fala-se muito, e é importante, naturalmente, no quadro das comemorações, estamos a comemorar um maior momento histórico da vida do nosso povo e do nosso país, mas os valores e as conquistas de Abril são presente e são futuro. E este era o aspecto que queria salientar. E esta presença massiva dos trabalhadores, esta presença massiva, vimos milhares e milhares de jovens, de pessoas diversas que tiveram presentes também a defender aqueles que são os valores e as conquistas de Abril, a defender a liberdade, a defender a nossa democracia, a defender os direitos, a dizer que não queremos andar para trás, que queremos avançar, que queremos progredir. É este também o marco destas comemorações, porque foi de facto o 25 de Abril que permitiu avanços extraordinários no nosso país, na vida dos trabalhadores, na vida do nosso povo, mas há um aspecto que gostaria também aqui de salientar, que é todo o processo contra-revolucionário que colocou em causa um conjunto de conquistas, nomeadamente a recuperação por parte dos monopólios, dos grupos económicos, de novo as privatizações com tudo aquilo que significou de prejuízo para o interesse nacional, mas também, de facto, crescentes injustiças e desigualdades, nomeadamente na distribuição da riqueza que é criada, em que hoje vivemos uma situação em que os grupos económicos, não é, acumulam lucros recorde. Estamos a falar da banca, falamos da grande distribuição, do SONAI, o Jerónimo Martins, podemos falar do setor energético, da Galp, da EDP, poderíamos continuar por aí afora, e a verdade é que as pessoas vivem, os salários e as pensões dão para cada vez menos. Porquê é que eu estou a colocar isto? Porque também foi a presença das pessoas nas ruas nestas comemorações que prosseguem, sim, que revelaram de facto também a sua posição de defesa e de luta por uma vida melhor e de combate às injustiças, de combate às desigualdades, que demonstrar que este não é o caminho que precisamos no nosso país, muito pelo contrário, precisamos de um caminho de valorizar salários, de valorizar pensões, de garantir a saúde, a habitação, a educação, são questões centrais neste momento. E se me permite passar agora para as comemorações também na Assembleia da República e aquilo que foram as intervenções, aliás, este aspecto dos valores e das conquistas de Abril no presente e no futuro, que é preciso retomar no caminho no nosso país, esteve presente no discurso de Paulo Raimundo, e que marca de facto também este elemento significativo que é Abril, é do presente, Abril é do futuro, Abril temos que lutar, temos que defender, mas também são este conjunto de valores que devem estar no futuro para novos avanços, para o progresso, para o desenvolvimento, aliás, o cumprimento da nossa Constituição. Estamos a falar de um conjunto de valores, de conquistas, de direitos que estão consagrados na nossa Constituição e que têm que ser plenamente cumpridos. Este é um aspecto, de facto, também que queria aqui salientar e que, por outro lado, aquilo que é evidenciado também, aliás, neste caso concreto não é evidenciado, esteve ausente no discurso do Presidente da República, foi de facto, foi um discurso que passou ao lado da realidade e da vida concreta das pessoas, no momento em que vivemos tempos tão difíceis no nosso país, em que as pessoas vivem, de facto, a vida se agrava, crescentes dificuldades, estes foram aspectos que estiveram de fora e que se exige, de facto, retomar Abril para dar respostas a estes problemas de valorização dos salários, já aqui fiz referência, não é? Dos salários, das pensões, de garantia do direito à habitação, da garantia do direito à saúde, da educação, de facto, uma melhoria de vida para os trabalhadores e para o nosso povo. E ainda sobre os discursos na Assembleia da República, designadamente do Presidente da República, houve um eco muito grande das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa na véspera, com jornalistas estrangeiros, com a ideia de que deve ser feito um debate e Portugal tem a obrigação de reparar o colonialismo
e de alguma forma indemnizar as ex-colónias. Este tema acabou depois por gerar o protesto, digamos assim, dos partidos de direita, designadamente do Chega, e com termos que, para alguns, não são aceitáveis e são de uma grande gravidade quando André Pinotes Batista, quando André Ventura disse que o Presidente da República traiu a pátria e depois não houve qualquer reação de Marcelo Rebelo de Sousa, a não ser um sorriso incomodado, um sorriso amarelo, e também não houve qualquer consequência, nem qualquer chamada de atenção. Num dia de sessão solene, institucionalmente, vocês acham que, e a pergunta primeiro para Paulo Cunha, que o que se passou é aceitável, não é? É grave, por um lado, e por outro, quanto às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa a abrir essa porta a uma eventual reparação às ex-colónias, é importante introduzir esse tema e também é oportuno? Paulo Cunha. Bem, ainda antes respondendo àquilo que os meus colegas de painel referiam relativamente a 2 ou 3 pontos. Quanto ao discurso do Sr. Presidente da República e não ter referido, eu penso que foi o André Pinotes Batista que referiu precisamente esta questão dele não ter nomeado as pessoas que estava a referir, as personalidades que estava a referir, eu penso que até o meu entendimento foi um pouco diferente e até foi uma homenagem engraçada. Eu, por acaso, ouvi alguém dizer que era uma espécie de trivial que estava a ser feita, mas mais do que isso, era um apelo à história e com certeza que as pessoas e as personalidades em causa haveriam de ser nomeadas de alguma forma, ou no Parlamento, naturalmente que todos nós acabaríamos sempre por identificar, ou através dos comentadores, para quem estivesse a ouvir. Por outro lado, esta apropriação que é dada, ou esta questão que é dada relativamente entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro... Deixámos de ouvir o Paulo Edson Cunha. Por acaso estou a ouvir bastante bem. Está de volta, sim. Sim. Eu penso que eu não tive aqui nenhum sinal de que tivesse caído a chamada. Sim, mas estamos a ouvir bem agora. Pode prosseguir. Relativamente a esta questão do 25 de Abril e do 25 de Novembro, eu penso que isto é uma discussão que já traz aqui há alguns anos, mas tem muito mais a ver, do meu ponto de vista, com uma apropriação indevida que a esquerda quis fazer do 25 de Abril. E acaba por ser, é uma discussão ideológica, não será uma discussão certamente para a termos aqui, mas eu penso que será uma explicação para aquilo que neste momento existe um bocadinho na nossa sociedade, que é, depois desta apropriação, que eu chamo de indevida, porque muitos lutaram, e não só de esquerda, pelo 25 de Abril, mas depois desta apropriação que a esquerda teve relativamente ao 25 de Abril, houve esta necessidade de repor também algum tipo de factos históricos relativamente à questão do 25 de Novembro. Mas isto é apenas uma explicação, e é apenas uma explicação que eu tento encontrar para uma discussão que já tem muito tempo, que já vem das Assembleias Municipais, sobretudo aqui na Margem Sul. Relativamente às palavras de André Ventura, eu acho que foram excessivas e acho que mereciam, de facto, do ponto de vista institucional e do ponto de vista formal, mereciam um reparo, quer do Sr. Presidente da Assembleia da República, quer até dos restantes partidos, que deveriam ter tomado uma posição. De qualquer forma, há que dizer, e já o disse aqui, o Sr. Presidente da República esteve claramente mal. Esteve mal antes e esteve mal depois. Eu gostei do discurso, conforme disse, mas relativamente a esta questão, que nem sequer foi aflorada diretamente, nem direta nem indiretamente, pelo Sr. Presidente da República no seu discurso, esta questão acabou por ser alvo de críticas, sobretudo da direita, sobretudo da Iniciativa Liberal e do Chega, do Partido Chega. Portanto, há que dizer que abriu uma discussão desnecessária, abriu uma discussão que neste momento criou estranhamente até uma certa unanimidade em termos de partidos da esquerda à direita, e não se compreende o porquê que o Marcelo Rebelo de Sousa tomou esta posição e tem mantido esta posição, portanto, com alguns fé diversos que
que tem emoldurado todo o seu discurso, mas apesar de tudo tem mantido e tem mantido essa posição, o que não me parece de todo razoável. Pronto, eu penso que de certa forma está respondido àquilo que... Sim, obrigado, Paulo. Vamos avançar, até porque o tempo já não é muito, temos que ser mais rápidos agora nesta ronda. André Pinotes Batista, também sobre estes aspectos, gostou desta opção do Presidente da República e também do Presidente da Assembleia da República de terem deixado passar em branco as afirmações de André Ventura relativamente a esta porta que se abre a uma eventual indemnização às ex-colónias, e também o que é que acha dessa própria ideia? 3 pontos de forma sucinta. Os nomes de Mário Soares, Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral e Sá Carneiro são para ser ditos, não são para ser adivinhados. É respeito à opinião do Paulo Cunha, respeito a outras opiniões, mas nós não estamos a jogar ao quem é quem. Os nomes destas pessoas têm que ser nomeados porque nós sabemos quem são, mas a minha filha não sabe. Vai sabendo porque eu lhe vou dizendo. E, portanto, o Sr. Presidente da República, quando fala do percurso destas pessoas, tem que dizer os nomes delas. É uma invocação, porque tautologicamente evoca-se a memória e nomeia-se as pessoas. Esta é a minha opinião, respeitando opiniões diversas. Sobre as questões dos restauros e dos reparos pela colonização, é uma discussão muito complexa e é uma discussão que tem sido instrumentalizada para desviar a atenção de coisas mais relevantes. Eu vou dizer a minha posição, mas eu quero dizer que a mim, André Ventura não me engana. Não é com este tipo de infantilidades. André Ventura é um gaiato democrático, até antidemocrático. Gosta de fazer ruído, gosta de chamar a atenção, faz birras, autenticamente é disto que se trata, mas tem uma enorme cobertura mediática. Eu conheço pessoalmente André Ventura há muitos anos para saber que ele não acredita em nada do que diz, e até se é sócio do Benfica eu tenho dúvidas. Eu debati muitas vezes com ele antes de ele fundar o Partido Chega, quando ainda era militante do PSD, e conheci um homem, que era um homem equilibrado, simpático, que escrevia teses sobre a integração de países muçulmanos, procurava sobretudo a fama, e portanto eu não quero estar... Estes exageros de André Ventura, para nós estarmos depois a falar dele, servem para nós não estarmos a falar sobre aquilo que me interessa a mim, que são as questões que têm a ver com o concreto da vida das pessoas, questões económicas e sociais que têm que ser tratadas. Mas sobre isto dos restauros, já que temos a oportunidade, eu vou dar a minha posição numa coisa que é complicadíssima. A história dos países não se reinventa, ela dá-se num determinado contexto. E eu tenho alguma divisão relativamente a isto. Sobre reconhecermos massacres que fizemos, abusos que tivemos no período do colonialismo, acho que são devidos. Acho que o Presidente da República tem razão em dizer o que disse, quando pediu desculpa, já por várias vezes, sobre um conjunto de massacres que nós, portugueses, cinicamente, tentamos não ver. Há um manto de lusotropicalismo em que nós tentamos responsabilizar a colonização, as colonizações e os abusos que foram feitos, quando não o devemos fazer. Não há colonialismos bons e colonialismos maus. Há colonialismos tal e qual como eles são. São uma agressão, são uma extração de recursos, foram uma destabilização de países, portanto, quer dizer, não vale a pena tudo o que tem a ver com o domínio do simbólico. Nós temos mesmo que pedir desculpa àqueles que agredimos. Sobre a devolução de obras de arte, de outras questões, eu aí já tenho uma questão diferente, que é, eu acho que nós devemos neste dossiê adotar o mesmo que adotámos relativamente ao esclavagismo. Portugal foi um dos primeiros países do mundo a ter escravos, foi um dos países do mundo que mais escravos transportou entre continentes, e depois também foi um dos primeiros a abolir. E ninguém discute, nem há um grande celeuma nacional à volta disto. As coisas acontecem no seu tempo. Eu não quero os livros reescritos. Eu não quero os filmes refeitos. Eu não quero que haja um forçar de uma coisa que é reconhecer hoje a culpa daquilo que foi feito antes. Eu quero que se reconheça que aquilo foi feito e mal feito e errado. Que é para nós sabermos o que é que não repetimos. Mas eu não quero refazer a nossa história, nem reescrever a nossa história. E, portanto, ficou clara a sua ideia, André, acho obrigado. Que não posso ser mais claro do que isto, é usar a mesma bitola que usamos para o esclavagismo. Foi muito claro. Paula Santos,
Sobre estes temas, não sei se também quer dizer alguma coisa sobre isto do que tínhamos falado, a ideia do Presidente da República, a reação na Assembleia da República e também se quer responder ao que disse Paulo Edson Cunha, que houve ao longo dos anos uma apropriação da esquerda sobre o 25 de Abril. Aliás, a propósito disso, há até uma posição, uma declaração de Pedro Nuno Santos, que ainda não introduzimos aqui no nosso programa esta noite, a ideia de que a mobilização popular, designadamente na Avenida da Liberdade, pode corresponder a uma vontade do país de ter um governo de esquerda e não de direita. Se é que pode ser feita no seu entender, esta extrapolação? Bom, o 25 de Abril foi liberdade, foi fim da ditadura, instituição do regime democrático, foi o fim da guerra colonial, mas foi também o fim dos monopólios, foi também a terra a quem a trabalha, foi também uma melhoria das condições de vida para os trabalhadores e para os povos, direitos que ficaram consagrados na Constituição. E estamos a falar, obviamente, num sentido e numa opção clara a favor dos trabalhadores, contrário aos interesses dos grupos económicos. Portanto, há aqui claramente uma opção, um caminho e uma perspectiva política, que é uma perspectiva política. Aliás, a nossa Constituição coloca lá como objetivo o socialismo, não é por acaso. É porque, de facto, aquilo foi uma revolução que, de facto, teve presente todos estes elementos. E a verdade é que, ao longo de décadas, foram vários governos, quer do PS, do PSD e do CDS, que tomaram opções políticas contrárias a estes princípios contrárias a estes princípios, contrárias a esta perspectiva e a este caminho, quando hoje milhares de cidadãos no nosso país não têm médico de família. É uma privação e não está a ser assegurado o acesso à saúde, quando as dificuldades que há, por exemplo, no acesso à habitação, também resulta das opções políticas, não haver um investimento e disponibilização de habitação pública e se deixar tudo na lógica do tal mercado que já se vê que não resolve nenhum problema. O caminho que foi encetado das privatizações foi contrário àquilo que foram os pressupostos da Revolução de Abril. Portanto, ao longo destes anos tem havido opções políticas que se desviaram deste rumo e, aliás, são essas opções políticas que são responsáveis pela situação a que se chegou hoje no nosso país. Por isso é que nós colocamos, de facto, ter uma perspectiva clara a Revolução de Abril e aquilo que é necessário é cumprir a Constituição e é retomar esses valores e esses princípios da nossa Revolução de Abril no futuro do nosso país para, de facto, termos uma perspectiva de progresso, de desenvolvimento, de combate às injustiças, às desigualdades. Sobre as outras questões que colocou, estamos a falar, de facto, de questões que são complexas. É preciso ter em conta o regime, a ditadura fascista era também um regime colonialista, de exploração, de opressão, de exploração dos povos das ex-colónias, mas foi também o mesmo regime, a ditadura fascista, que também oprimiu o povo português. E foi, de facto, a Revolução de Abril que libertou e que reconheceu a independência destes povos. E foi um elemento também de grande importância, o fim da guerra, o respeito e a independência destes povos. Durante a ditadura fascista, os povos, aliás, os movimentos de libertação destes povos contaram sempre com a solidariedade do povo português, também com a solidariedade do PCP. E, portanto, não se pode utilizar estas questões para um caminho que pode levar a divisões entre países. Aquilo que é de facto necessário é a cooperação, é o respeito pela independência destes povos, um caminho de facto de amizade e de cooperação. Aliás, também estes aspectos que constam da nossa Constituição e que foram também conquistas de Abril.
Passamos então para o segundo tema, sem prejuízo de ainda algum comentário ou algum reparo por parte de André Pinotes Batista ou de Paulo Edson Cunha, ao que foi dito entretanto, depois de terem falado. O segundo tema são as listas dos diversos partidos às eleições europeias, que já estão marcadas pelo Presidente da República. Eu agora começava por André Pinotes Batista. No caso do PS, a cabeça de lista é a antiga Ministra da Saúde, Marta Temido, depois é candidato também Francisco Assis e Ana Catarina Mendes, que foi cabeça de lista pelo distrito de Setúbal. André Pinotes Batista, como é que defende esta lista, digamos assim, e responde à crítica de que há aqui candidatos, 3 pessoas pelo menos, que são candidatas a irem para o Parlamento Europeu depois de ainda há pouquíssimos meses terem sido eleitas para o Parlamento Nacional. Antes de mais, eu tenho que fazer uma declaração de interesse. Eu sou amigo da Marta Temido e do Francisco Assis e sou muito amigo da Ana Catarina Mendes, portanto, acho que é importante, uma questão de transparência, que os nossos ouvintes saibam que, além de camaradas e colegas de trabalho, são pessoas de quem eu gosto muito, com quem eu privo e com as quais eu tenho uma relação de amizade estreita. Eu, antes de mais, quero dizer que acho que esta lista tem uma enorme qualidade. A Marta Temido é uma mulher com uma força tremenda, é incrível às vezes perceber como é que alguém... eu peço desculpa a quem nos estiver a ouvir, porque isto não é nenhum menosprezo pela altura das pessoas, mas como é que alguém tão pequenino tem tanta força dentro de si, tanta gentileza dentro de si. A Marta é um portento e eu acho que esta campanha vai voltar a revelar. Ela teve em mãos liderar o combate à pandemia e fê-lo com um humanismo tremendo e com uma resistência tremenda, a trabalhar 16 horas por dia, todos os dias da semana e do fim de semana. Eu ainda hoje me compadeço com o que ela e outros, e muitos outros, mas no caso estamos a falar da cabeça de lista do PS, os profissionais de saúde, os nossos polícias, os nossos motoristas, enfim, tanta gente, mas a Marta liderou esse combate com muito humanismo e eu acho que esta campanha vai demonstrar uma coisa que é nevrálgica. A Marta tem uma empatia com as pessoas, uma naturalidade em que a Marta tanto está a dar a visão dela para a Europa, para o mundo, para a saúde, como está a beber uma cerveja tão naturalmente como é normal que todos façamos e a ler poesia num café. É mesmo, a Marta é assim, e eu acho que isso vai ser muito bom para o Partido Socialista e vai ser muito bom para o Parlamento Europeu. Francisco Assis é um homem de uma inteligência notável, é um dos homens mais inteligentes que eu já conheci. A Ana Catarina Mendes, bem, eu tenho mesmo que ter aqui muito cuidado, porque é mesmo estar a falar de uma grande amiga minha, e portanto acho que todos os adjetivos são poucos. A Ana tem uma experiência política rara e tem características que farão dela no Parlamento Europeu uma eurodeputada de excelência, pelo domínio que tem de várias línguas, pelo conhecimento profundo. Eu acho que ninguém em Portugal, ou pouca gente em Portugal, talvez o António Filipe e a Ana Catarina do PCP e a Ana Catarina Mendes do PS, que têm um conhecimento tão profundo do que é o parlamentarismo. E a Ana depois soma a isto uma dimensão europeia, uma dimensão de conhecimento do mundo, que foi ganhando ao longo dos anos, antes destas funções que lhe foram conhecidas agora, de Ministra e Secretária-Geral Adjunta do PS e líder parlamentar. A Ana tem muitos anos na Comissão de Negócios Estrangeiros, em comitivas várias, vai ser uma eurodeputada de excelência. E uma nota para o Bruno Gonçalves, que é um jovem, mesmo realmente muito jovem, mas com uma grandíssima qualidade. Acho que o PS está muito bem servido. Não quero fugir à questão que me colocou. Por princípio, acho que é de evitar que as pessoas que foram candidatas nas eleições legislativas há tão pouco tempo sejam agora candidatas eurodeputadas. Mas quero dizer o seguinte: nós não podemos inverter o tempo das coisas. Nenhum destas pessoas sabia que iria ser convidado para ir para o Parlamento Europeu. Estas decisões são decisões que são do próprio secretário-geral do Partido Socialista, e eu peço às pessoas que também vejam, independentemente por princípio, eu achar que é preciso ter cautela com isto, e há aqui 3 casos em dezenas e dezenas e dezenas de candidatos, também acontece com outros partidos, mas não quero mesmo fugir. Mas é importante que as pessoas saibam que a Marta Temido, o Francisco Assis e a Ana Catarina Mendes não tinham a menor ideia que iriam desempenhar esta função ou que iam ser chamados para esta função. E, portanto, teriam que agora recusar algo onde fazem falta, porque
serviram recentemente também o partido e emprestaram também a sua credibilidade e a sua imagem. Portanto, eu por princípio acho que se deve evitar, mas também quero chamar a atenção que a única pessoa que sabia quem é que ia convidar ou que deixava de ir convidar era o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno, que também só começou a fazer este desenho há pouco tempo. Portanto, o que eu peço é que as pessoas sejam justas nessa análise e, sobretudo, aqui o que me interessa é que, olhando ao perfil destas 4 pessoas que eu falei, sem desprimor pelos outros, são pessoas que vão ser grandes eurodeputados. E digo-vos, podem memorizar o nome do Bruno Gonçalves, que ele para vós é um desconhecido, mas podem memorizar o nome do Bruno Gonçalves porque tenhamos nós saúde e vocês vão ouvir falar muito deste jovem de Braga que tem uma enormíssima qualidade, um privilégio discutir com ele no dia-a-dia. Gosto muito quando nos encontramos em iniciativas partidárias, porque de facto também mostra que isto de nós temos uma cabeça de lista mulher, isso também é um fator que eu relevo. Não é por ser mulher, mas é por ser mulher de grande qualidade e temos jovens em lugares de destaque. Eu não me vou referir às listas dos outros partidos, acho que cada um deve fazer, eu passo a bola aos próprios. Até teria muito a dizer sobre um dos casos, mas acho que o Paulo Edson Cunha dirá. Talvez possa dizer a seguir. Paula Santos, o PCP também, a CDU, já apresentou a lista, uma lista com mais de 40 nomes, embora o partido só eleja, pelo menos nas últimas europeias foi assim, elegeu 2 eurodeputados, tem atualmente 2 mandatos no Parlamento Europeu. O cabeça de lista é João Oliveira, depois a número 2, João Oliveira, é advogado, é conhecido como deputado do PCP, embora agora não tenha sido eleito. Sandra Pereira também é uma outra candidata, número 2, e João Pimenta Lopes, que é o número 3. O que é que nos quer dizer sobre esta lista, Paula Santos? E também, se quiser falar sobre alguma de qualquer um dos outros partidos, completamente à vontade também, naturalmente. Vou-me concentrar naturalmente na lista da CDU e naquilo que é aquela que é a nossa candidatura, porque estamos a falar de uma lista, João Oliveira, de facto conhecido e reconhecido no nosso país pelo seu trabalho que desempenhou na Assembleia da República, deputado, também presidente do grupo parlamentar durante vários anos e de facto teve sempre um trabalho de grande proximidade, de procurar sempre colocar em cima da mesa as preocupações, as questões que se prendem com os trabalhadores, com o nosso povo, com os direitos, combater as desigualdades, as injustiças. Aliás, também Sandra Pereira, João Pimenta Lopes são hoje deputados no Parlamento Europeu e têm um trabalho de facto extraordinário. Aliás, na próxima semana iremos fazer esse balanço desse trabalho, mas de uma grande proximidade. Nestes últimos anos, os deputados do PCP no Parlamento Europeu correram o país, passando por todos os distritos, incluindo as regiões autónomas, incluindo as ilhas, e, portanto, têm de facto um enorme conhecimento daquela que é a realidade concreta. Aliás, também, naturalmente, João Oliveira, que nas funções enquanto deputado na Assembleia da República também tinha, como já aqui referi, essa proximidade. Portanto, estamos a falar de uma lista de gente conhecedora daqueles que são os problemas que afetam a vida das pessoas, de gente do trabalho, de gente ligada à agricultura, ao mundo rural, às pescas, à indústria, às micro, pequenas e médias empresas, mas também de gente ligada à saúde, à educação, à cultura, à ciência, e que nesta lista, de facto, esta multiplicidade de experiência, de conhecimento da realidade concreta, é isso que consideramos que é necessário também para a intervenção no Parlamento Europeu. Isso me permite fazer aqui uma referência, prende-se com o seguinte, que importa também que façamos o debate sobre aquelas que são as opções políticas e o que é que defende cada uma das candidaturas. Nós colocamos em cima da mesa, de facto, estas questões que são centrais.
sociais, e muito daquilo que são os problemas do nosso país resultam de facto de um conjunto de imposições e de condicionalismos da própria União Europeia. Aliás, temos infelizmente essa experiência no nosso distrito, com a destruição de postos de trabalho, de capacidade produtiva, de frota pesqueira, quando temos um conjunto de potencialidades enormes na indústria, nas pescas, na agricultura, mas também, por exemplo, um exemplo muito recente que se prende também com as decisões que são tomadas lá, nomeadamente o Banco Central Europeu, que decidiu o aumento das taxas, e o que é que isso significa cá na vida das pessoas que têm o crédito de habitação, com as prestações a aumentarem para valores que são incomportáveis, tendo em conta aqueles que são os seus salários. São de facto, há uma expressão que nós utilizamos, mas que ela tem de facto muita correspondência com aquela que é a realidade, porque lá se faz e cá se pagam. E cá temos de facto estas dificuldades que vivemos, estes problemas estruturais que temos, o de produtivo, salientando este em particular, de facto resultam deste caminho e desta opção de submissão às imposições da União Europeia, que estão de facto a impedir o nosso desenvolvimento, o investimento público que é tão necessário para o nosso desenvolvimento, para potenciar a produção nacional, nas infraestruturas, na mobilidade, nas acessibilidades, mas também na garantia de um conjunto de equipamentos que são essenciais para a vida de todos nós, seja na área social, dirigidos à infância, às pessoas com deficiência ou às pessoas idosas, seja na educação, na saúde. São de facto áreas em que é necessário de facto uma outra política e, portanto, estes são aspectos que estão presentes naturalmente na nossa candidatura e que temos levado lá todo este conjunto de problemas intervido. E há aqui um aspecto que é, para terminar mesmo, de grande Sim, para terminar, obrigado, Paulo. Sim. A salvaguarda e a defesa da nossa soberania. Esse é um aspecto também central e que está presente nestas eleições para o Parlamento Europeu. Obrigada. Obrigado. Paulo Cunha, quanto às listas, o PSD, ou até a AD, mas do lado do PSD, foi quem mais surpreendeu com um jovem Sebastião Bugalho, que não é propriamente um político de carreira, pelo menos estava agora nas funções de comentador já há algum tempo e com relativo sucesso, para não dizer muito sucesso. É uma escolha que muitos consideram de rasgo, outros arriscada. Como é que vê esta decisão de Luís Montenegro de escolher Sebastião Bugalho para cabeça de lista e também relativamente ao resto da lista, o que é que nos quer dizer? Muito bem, eu, ao contrário dos meus colegas de painel que tiveram a delicadeza de não fazer comentários de outras listas, eu vou fazer comentários, antes de mais nada, de outras listas. Em primeiro lugar, para dizer que eu vejo no cabeça de lista do PCP, da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda 3 bons candidatos. E é importante termos bons candidatos àquilo que são estas eleições e a importância que estas eleições podem e devem ter no contexto europeu e também no contexto nacional. Propositadamente não referi a candidata à cabeça de lista do Partido Socialista, por uma razão muito simples. Eu ouvi muito atentamente o que o meu colega de painel, Pinotes Batista, disse relativamente à mesma, conhecendo-a pessoalmente, conhecendo as suas características, que eu não duvido que as tenham. No entanto, estamos a falar de uma ministra que saiu pelo seu próprio pé e que liderou o Ministério que foi talvez o maior fracasso daquilo que foi o governo do Partido Socialista nestes 8 anos. A maior herança que o Partido Socialista deixou, a maior e a pior herança que deixa, é um Sistema Nacional de Saúde completamente de rastros. E o rosto dessa ineficácia, eu diria que foi esta ministra, Marta Temido. De qualquer forma, é uma opção do partido, e nesse aspecto não é por aí que eu iria, mas eu penso que até o número 2 do partido, do meu ponto de vista, seria mais merecido daquilo que, como simples analista. De qualquer forma,
Depois também temos aqui partidos que inovaram, e parece curioso. Eu estou muito curioso de perceber aquilo que Francisco Paupério vai dar ao LIVRE. Teve um processo também atribulado, um processo de escolha atribulado, publicamente, portanto foi atribulado, mas tenho muita curiosidade de acompanhar este candidato. Relativamente àquilo que a AD fez, Luís Montenegro prometeu e tem cumprido. No 25 de Abril, na cerimónia, apresentou uma jovem, Ana Gabriel Cabilhas, com um discurso excelente, conforme já aqui referi, e agora também resolveu inovar. E resolveu inovar, mas não inovar por inovar. Foi buscar um jovem talentoso, um jovem competente e reconhecidamente competente, conforme o Rito acabou mesmo de referir, mesmo no campo do jornalismo, tem deixado a sua marca. Em pouco tempo deixou a sua marca, e em pouco tempo deixou a sua marca pela positiva. E isso é importante nós referirmos, porque independentemente de nós dizermos que é um jovem que não é conhecido na política, apesar de ter tido aqui uma ou duas experiências menos felizes anteriormente, mas a grande verdade é que, até pela sua tenra idade, não é uma pessoa, não é uma personalidade política, e está a começar verdadeiramente a sua carreira política aqui. Eu penso que é uma aposta de risco, mas seguramente vai ser uma aposta vencedora. O resto da lista da Aliança Democrática é uma lista, também ela renovada, um bocadinho à semelhança do que outros partidos fazem, sobretudo o Partido Socialista. É uma lista muito renovada, sendo que o PSD aposta sobretudo em caras conhecidas do meio autárquico, que vai buscar um número 2, que é um excelente político, Paulo Cunha. Aliás, mereceu-me, a mim, pelo nome, sendo meu homónimo, mereceu-me várias mensagens de congratulação pela lista, e também muita confusão de algumas pessoas, porque estou recentemente eleito no Parlamento e de repente já estava como candidato ao Parlamento Europeu, e mereceu-me inclusive algumas críticas daquilo que foi a pergunta que foi feita aqui ao André Pinotes Batista, que é se eu queria ir para o Parlamento Europeu, porque que eu estava a entrar no Parlamento Nacional. Portanto, isto é meramente uma... Paulo Cunha, peço-lhe desculpa, mas tenho que pedir que conclua rapidamente, em cerca de um minuto, e temos que encerrar o programa. Que é uma lista de inovação, é uma lista com muita qualidade e mistura alguma competência, bastante competência, alguma experiência e com... Deixámos de ouvir o Paulo Edson Cunha. Temos que nos despedir. Peço desculpa a André Pinotes Batista e a Paula Santos, porque possivelmente teriam ainda alguma coisa que queriam dizer. Vamos nos despedir. A Semana Política volta de hoje a 8 dias, com Paula Santos, André Pinotes Batista e Paulo Edson Cunha, às segundas-feiras às 5 da tarde e às terças às 3 da tarde. Uma boa semana para todos. Boa semana a todos. Boa semana. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.